infinito possa nos envolver a todos e que possamos juntos refletir sobre essa lição da noite de hoje. Vou voltar aqui, tá? Não é um tema assim que a gente goste de ouvir falar, né? Porque nós ainda temos muitos problemas com o nosso pensar, o nosso sentir, as nossas falas, né? O nosso ouvir. São coisas ainda bastante difíceis para todos nós, mas é importante a gente falar nesse assunto na casa espírita. O impacto das fofocas e intrigas na eficiência das atividades da casa espírita. Primeiramente, a gente tem que recordar que, como Kardec nos disse, todos nós somos médiuns. Todos, sem exceção, em algum grau. E que os encarnados e os desencarnados estão sempre em contato através do pensamento, através do sentimento, através das nossas ações, da nossa voz e etc. Isso é uma lei, né, universal, é uma lei imutável e que a gente tem que tomar muito cuidado. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec trata justamente dessa comunicação que existe espontaneamente entre o mundo dos espíritos e o mundo material. E justamente a questão é saber se é verdade mesmo que os espíritos têm influência nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Isso é real? E o espiritismo nos prova que sim, né? Os espíritos têm a faculdade de penetrar nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, nos nossos desejos, nas nossas aspirações. E isso é importantíssimo nós sabermos, porque nós temos que estar sempre vigilantes com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós dizemos, fazemos e etc. Porque é através desses nossos pensamentos, sentimentos, ações, que nós damos a oportunidade aos espíritos de se conectarem conosco e nos influenciarem, seja para o bem ou para o mal. E quando a gente fala em vigilância, é vigilância mesmo, porque dependendo do teor do meu pensamento, dependendo do teor do meu sentimento, da minha ação, da minha palavra, eu vou abrir a conexão com determinada classe de espíritos. E se eu só penso no bem, se eu só sinto o bem e só faço o bem, maravilha, porque eu estarei sempre em conexão com os bons espíritos, né? Com os espíritos que vão me auxiliar, vão incentivar-me a continuar nesse caminho do bom pensamento, do pensamento elevado, do sentimento elevado,
do fazer o bem ao outro, né? Sempre pensando no outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Mas o contrário também é verdadeiro. Se os meus pensamentos, os meus sentimentos são de baixo teor, né? Tristeza, maledicência, julgamento, pessimismo, enfim, se o teor do pensamento, do sentimento é negativo, eu vou atrair, eu vou dar permissão, eu vou dar permissão e vou acabar por me sintonizar e afinizar com espíritos desses jaez. Ou seja, espíritos que gostam de fazer e falar mal dos outros, criticar, julgar, espíritos que são altamente tristes, se sentem injuriados. Então, somos nós que vamos determinar as companhias espirituais que vão estar ao nosso lado através do que fazemos, do que falamos, do que sentimos e etc. E isso em todos os níveis. Em níveis pessoais e presenciais, em níveis de plataformas sociais, nós temos que cuidar vigilantemente, né, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar, porque isso vai trazer grandes influências. Sejamos nós médios ostensivos ou médios generalizados, que somos todos, né? Nós vamos permitir essa intercomunicação entre o mundo invisível e o mundo visível, que é o mundo corporal. Dito isso, nós temos que recordar também que uma casa espírita é um lugar coletivo onde duas existências se adaptam e trabalham conjuntamente. A casa espírita tem o seu contraponto espiritual, a parte espiritual, com trabalhadores, com especialistas, com mentores, com o dirigente da casa espiritual, que o nosso seria João Batista e toda a sua falange de trabalhadores, né? E tem também a parte encarnada. Os espíritos realmente usam de recursos magnéticos de defesa da casa. Eles fazem isso, protegendo a casa de todas as maneiras, em todos os seus trabalhos, às vezes até reforçam esses recursos magnéticos de defesa nas reuniões mediúnicas, nos estudos mais aprofundados, enfim, eles fazem o seu trabalho de higienizar a casa, defender a casa, mas eles precisam da contraparte dos encarnados, que somos nós. E aí é que entra essa questão da fofoca e da intriga, da conversação. Porque a gente começa, através da maledicência, da fofoca, da intriga, a fazer com que essas defesas magnéticas elas se abram. E aí a gente acaba se tornando instrumento desses espíritos que não comungam da fé que nós comungamos, né?
E isso é um perigo, colocando a casa em perigo, porque os espíritos não podem fazer tudo sozinhos, não. Eles precisam da nossa responsabilidade. Volta e meia, nas reuniões mediúnicas, nós recebemos algumas advertências para cuidado com a conversação, né? A casa espírita não é lugar de se falar em política, não é lugar de se falar em futebol, a casa espírita não é lugar de se fazer fofoca, se tratar de fake news, etc. Aliás, está, né, na moda, em vez de fofoca, fake news. A coisa está de todos os lados, porque isso prejudica em muito, a psicosfera da casa. A casa é um ser coletivo onde encarnados e desencarnados se mesclam e estão ali com o objetivo da fraternidade, da caridade, do estudo, do melhoramento de cada um de nós, né? Buscando sempre a melhoria da humanidade. Então, nós temos que ter o maior cuidado, porque casas espíritas já se desfizeram por causa de fofocas e intrigas. E isso não é bom, porque aí a casa fica entregue a esses espíritos pseudo-sábios. Nós temos 3 livros que eu separei, que são livros considerados muito sérios, que falam sobre isso. O primeiro deles é Aconteceu na Casa Espírita, de Emmanuel, e Emmanuel Cristiano é o médium e o espírito é Nora, que vai nos relatar o que aconteceu num centro espírita por causa das maledicências, das intrigas e etc. E 2 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. São livros que tratam desse assunto e tratam desse assunto em casas espíritas que são considerados trabalhos magníficos. Mas vem a maledicência, vem a intriga e perturbam o ambiente de tal maneira que a casa fica periclitante, né? E nesse momento atual, que os tempos chegaram, né, que já está começando a separação entre o joio e o trigo, a gente percebe, e a gente já ouviu isso em outras palestras aqui do SEAS durante essa pandemia, que existe uma luta entre a sombra e a luz. E esses relatos nesses livros é sobre isso. Espíritos que querem, que desejam exterminar com a figura e os ensinamentos de Jesus. E aí eles atacam a casa espírita. Lugar onde se faz bem, lugar onde se deseja se melhorar, onde tem estudos, né? E esses momentos são relatados quando a espiritualidade intervém nas casas espíritas para auxiliar para que essa maledicência, essas intrigas
Não acabem com a casa espírita. Olha a nossa responsabilidade. Então, a nossa voz, o nosso falar vai interferir na psicosfera dessa casa que a espiritualidade utiliza recursos magnéticos de defesa e que a gente pode atrapalhar essa psicosfera que deve ser de fraternidade, de solidariedade, de pensamentos elevados. Isso é importantíssimo a gente saber, porque nós somos instrumentos, inconscientemente, pelo nosso falar, pelo nosso pensar, pelo nosso agir, nós nos tornamos instrumentos desses espíritos, porque a finalidade deles é justamente fazer com que aquela casa desabe, fazer com que aquela casa não seja mais respeitada. Essa é a finalidade deles. Então, todos nós, sejamos trabalhadores, sejamos estudantes, sejamos frequentadores, sejamos assistidos, nós temos que ter essa vigilância no que falamos, no que pensamos, no que fazemos dentro da casa espírita, para não sermos instrumento desses espíritos que querem que o mundo não progrida. E a gente sabe que o progresso é inevitável, pode demorar, mas ele chega. É inevitável. Mas eles vão fazer de tudo para que esse progresso não apareça, não se concretize. Eles querem que as coisas fiquem nesse caos, nessas polaridades de vingança, de mágoa, de ressentimento e etc. Então, tendo isso em vista, né, vamos primeiro ver o que significa impacto. O impacto pode ser bom ou ruim, mas o impacto é sempre um abalo moral causado por um acontecimento chocante ou emocionante. É uma impressão muito forte, muito profunda, causada por motivos diversos. O que é fofoca? Bisbilhotice, mexerico, intriga. O que é intriga? É enredo, é mexerico, é bisbilhotice, é traição, é cilada. Então, pensando nisso, vamos nos ater a alguns ditos, alguns dizeres de alerta de Jesus, do apóstolo Paulo, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, e o que nos disse a escritora Sueli Caldas Schubert, né, que escreveu um livro também magnífico de sua lavra, que se chama Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É um livro magnífico, onde a gente vai aprender tudo isso. Então, disse-nos Jesus, nos alertando: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque é pelos olhos, né, que a gente acaba formando ideias, pensamentos, e acaba externando esses pensamentos em palavras, e que podem ser palavras que constroem ou palavras que destroem, né? Então, Jesus já está nos alertando: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aqui Jesus está nos falando de indulgência. Quem somos nós para julgar, né? É lógico que nós temos opiniões e também já tivemos palestras falando sobre isso, sobre a diferença entre crítica e julgamento, né?
Quem de nós está sem nenhuma imperfeição que somos capazes de julgar e de julgar bem, né? Não julgamos bem. O que acontece é que na casa espírita, a casa espírita é um lugar onde você exercita o amor universal. Esse amor que você vai desenvolver, saindo do amor familiar, do clã, saindo do amor dos amigos, né? Dos entes queridos, e aumentando esse amor, essa fraternidade e solidariedade para o mais amplo. A casa espírita nos dá essa possibilidade, mas não sejamos simples, né? Na casa espírita, nós também vamos encontrar as nossas simpatias e as nossas antipatias. E vamos encontrar, como encontramos também no núcleo familiar, justamente para que a gente possa se melhorar e se compreender, né? Enquanto estamos a caminho. É justamente para a gente fazer de uma coisa negativa algo positivo. O nosso olhar deve ser um olhar de indulgência. Vamos olhar o que as pessoas têm de bom, não o que elas têm de ruim, né? Porque assim como eu olho para o outro também olha para mim, consequentemente, né? Diz o apóstolo Paulo, que nos avisou: cuidado com a língua. A língua é fogo. E dependendo do nosso estado emocional, né? Daquele nosso dia, se levantamos com o pé direito ou com o pé esquerdo, a nossa língua vai se destravar e a gente vai, com certeza, magoar alguém, né? E magoando alguém, nós nos magoamos também, porque muitas vezes, passado esse momento de irritação, a gente faz uma introspecção e se envergonha e fica triste por ter falado, dito ou feito alguma coisa no momento sem pensar. Aquilo foi na impulsividade. Emmanuel diz o seguinte: encontramos todos os tipos de olhos: olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de frieza e olhos de irritação. E aí a gente precisa vigiar a nós mesmos e o nosso olhar, porque é através desse nosso olhar que nós vamos, né, exteriorizar as nossas palavras, as nossas ideias e os nossos sentimentos. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Seguindo, Emmanuel nos diz: poucas vezes, deixa eu tirar isso daqui, poucas vezes, sumiu. Voltou, Amanda. Só um minuto. Voltou. Poucas vezes, voltou. Poucas Isso. vezes é que está em cima o stop share e eu não estou conseguindo ler o que está escrito. Poucas vezes me ajuda, a língua do homem há consolado. Na
Não, poucas vezes. Consolado? Vou ler do princípio. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém. Obrigado. Tá bom. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Forte isso que Emmanuel nos diz, né? Mas muitas vezes é isso que acontece mesmo, né? A gente vê isso nas redes sociais, às vezes no WhatsApp, e a gente vê isso também dentro da casa espírita. E isso é que é o perigo. E isso é que pode fazer com que a gente abra brechas nesse recurso magnético de defesa da casa espírita. E aí abrimos brechas também para que esses espíritos que não desejam o bem da humanidade venham e façam com que aquela casa naquela casa se crie um caos, né? Joana de Ângeles nos alerta: não sejas vigia de ninguém, nem te tornes fiscal da conduta de outrem, quando muito tens a fazer em benefício próprio. Então, gente, olha só, quando Jesus falou assim, vigiai e orai, é justamente porque a gente não tem que estar sendo fiscal da conduta do outro, nem vigiando ninguém. Tem que vigiar e ser fiscal de nós mesmos. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. Eu tenho que vigiar a minha conduta, né? Como eu me porto, como eu me sinto, o que eu faço. Será que o meu discurso é um e a minha conduta é outra? Será que na casa espírita eu sou toda certinha e do portão para fora eu não faço nada daquilo que a doutrina nos esclareceu e nos orientou? É isso, temos que ser fiscais de nós mesmos, né? Temos que vigiar a nós mesmos, porque eu jamais conseguirei mudar o outro, porque eu não consigo mudar nem a mim, né? Então eu preciso mudar a mim. E nesse momento, quando eu vejo que meus pensamentos não são pensamentos nobres, não são pensamentos elevados, que eu devo mudar essa conduta de pensamentos, eu tenho que utilizar a prece como recurso de auxílio. E aí os espíritos vêm ao nosso auxílio para que a gente não cometa injustiças e depois se arrependa, tenha complexo de culpa, né? Remorso, vergonha e etc. Então, como é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, Sueli Caldas Schubert diz o seguinte: os espíritos inferiores, sintonizando-se conosco por estarmos na mesma faixa, passam a inflar-nos pensamentos conturbados, confundindo o nosso raciocínio e induzindo-nos a atitudes negativas, que têm como escopo a discórdia e a perturbação. Então, nós acabamos sendo instrumentos desses espíritos que querem acabar com a imagem de Jesus e os seus ensinamentos. E são espíritos, de alguma maneira, que já foram altamente ligados
né, a religião católica, mães que não se conduziram adequadamente dentro dessa religião, ou são espíritos que sofreram muito com a Inquisição e até hoje não perdoam, né, os cristãos, achando que Jesus é um impostor, que Jesus não era nada daquilo que se falava de amor e etc. Mas o que eles não entenderam é que aqueles homens que agiam daquela maneira na Inquisição, que não estavam seguindo os ensinamentos de Jesus de jeito nenhum, mas sim os seus próprios interesses pessoais, né? Eu me lembro de 2 casos de reunião mediúnica. A gente esquece, são muitos anos, mas há casos, há comunicações que nos marcam, que nos impactam, seja pela beleza da comunicação, ou seja, pelo impacto do sofrimento do espírito, né? Porque traz justamente esse plug, né? Da intriga, da maledicência, da fofoca. Me lembro ainda, no início, quando eu comecei há mais de 20 anos atrás, eu acho que ainda foi na prática mediúnica, que eu via o espírito, eu estava ligado ao espírito, e era um cardeal, alguma coisa assim, e tenho certeza que era na Idade Média, e o espírito estava ajoelhado diante de uma cadeira, num quarto, e eu conseguia entender que aquele espírito estava tremendamente arrependido do que ele havia feito, utilizando-se do seu cargo dentro da religião. Ele estava altamente envergonhado dele mesmo. Ele estava completamente fixado na sua tristeza e na sua derrocada. E aí o esclarecedor insistiu que o espírito falasse, e o espírito não falou. E aí o esclarecedor fez uma prece e apenas deixou, porque o espírito não falava, ele estava fixado nas barbaridades que ele havia cometido, utilizando-se do seu cargo nessa religião. Algumas vezes eu sonhava com esse espírito na mesma posição, e levou muitos anos para entender que era só uma questão de aproximação para tirar esse espírito dessa situação de fixação, porque o espírito não conseguia se auto-perdoar. Ele havia feito tantas barbaridades que ele ficou congelado no tempo e no espaço. E que aquela situação daquele espírito, para que ele não se tornasse um ovoide nessa fixação mental, né? Ele era trabalhado para a gente poder levar a ele algum lenitivo através da prece, através de fluidos e etc. Quero crer que eu
esse espírito realmente conseguiu sair dessa situação tão difícil, tão, tão deprimente e tão que dava compaixão de ver, né? Porque os sonhos pararam. E como os sonhos pararam, eu acho que o espírito realmente conseguiu sair desse congelamento, dessa fixação mental, e, se Deus quiser, ele estará continuando, seguindo em busca do progresso que é para todos nós. O outro caso que me impactou muito foi de um espírito que, segurando a cabeça imensa, a cabeça dele era imensa, tão maior que o corpo, que ela não parava no lugar, então ele tinha que segurar a cabeça com as duas mãos. Um espírito muito sofredor, e a conversa com o, o dialogador, né, o esclarecedor, fez com que esse, pelo menos, falasse. E ele disse: eu não aguento mais carregar tantas intrigas, tantas fofocas, tantas traições palacianas. E ele se queixava porque ele não aguentava, a sua cabeça era muito pesada, muito... Ele tinha que ficar segurando a cabeça e aquilo cansava muito, e etc. Ele foi conversando, até que o esclarecedor lhe disse: mas não se preocupe mais com essas intrigas, essas fofocas, essas traições palacianas, porque tudo já está claro nos livros de história. Quando o espírito escutou aquela colocação, foi como se a cabeça dele fosse um balão de gás, e impactado em saber que ele não precisava mais guardar na cabeça aquelas intrigas, aquelas fofocas, aquelas traições. A cabeça esvaziou como se fosse um balão de gás. Olha que coisa terrível. Hoje nós estamos construindo a nossa vida futura. E a nossa vida futura se constrói através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas ações. A vida futura significa a nossa volta ao mundo espiritual e a nossa volta ou renascimento, com a possibilidade da reencarnação, de podermos resgatar todas essas coisas. E aí, se esse espírito não conseguir, no mundo espiritual, drenar toda essa vergonha, todo esse complexo de culpa, de alguma maneira, na hora dele formar um novo corpo na reencarnação, ele vai estar imprimindo no novo corpo essas energias deletérias. São energias deletérias. A gente não imagina como a crítica ferrenha, como a maledicência, como a fofoca, como a intriga, criam quistos de energias deletérias no nosso perispírito, né? E essas energias, que são energias
não saudáveis vão acabar adoecendo o nosso corpo físico. E elas podem se manter quando nós desencarnamos, e isso pode vir a causar algum problema na reencarnação. É um caso muito sério, né? São casos assim que nos impactam, porque nós estamos nessas comunicações olhando aquilo que a gente aprendeu apenas através do raciocínio, através da lógica, mas a gente está colocando ali em prática. Os espíritos estão nos dizendo: não faça isso, modifique-se, né? Use a vontade para se melhorar, porque senão você vai ficar que nem eu. Olha que lição de vida. O que nós aprendemos nessas comunicações entre as duas fases da vida, né? Ou a interface espiritual. Por isso, a gente tem que estar sempre vigilante, porque a vida dá voltas. Somos falíveis. Todos nós somos espíritos imperfeitos, falíveis. De um instante para o outro, muitas vezes, nos vemos na situação que criticamos, que apontamos e espalhamos como fofoca. Nós ou alguém que amamos. Oremos e, principalmente, vigiemos nossos pensamentos, sentimentos, ações e falas. A fofoca é perigosa. Pode causar desavença, intriga, briga, inimizade, violência e até morte. E aí eu deixo uma reflexão. Pensemos nisso. Como estamos usando nossos olhos, nossos ouvidos e nossa voz? Que a fofoca chegue em nós e pare, que não passemos adiante. Que sejamos capazes de nos controlar, porque não vai ser útil a ninguém, nem a nós, nem ao próximo. Lembremos-nos de Jesus que nos adverte: atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. E pecado a gente já viu que significa errar o alvo. É o nosso equívoco, escolhemos errado. Com a mesma medida que medires, será medido. Não julgueis para não ser julgado, mas ai do homem porque o escândalo venha. E, nossa, como a gente está vendo escândalo, né? E na oração dominical que Jesus nos ensinou, está lá escrito: Pai, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha a condição. Eu estou pedindo a Deus que me perdoe na mesma proporção, assim como perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Olha que importante. Outra coisa foi a lição que o Eduardo nos leu para a nossa ambientação, para trazer a gente para o SEASC, né? Para a gente se focar no estudo, deixar a vida lá do lado de fora por alguns instantes, velar com Jesus. Por que somos capazes de enxergar o cisco no olho do nosso irmão e não percebermos a trave diante do nosso olhar, né? A gente vê o errado no nosso irmão, mas a gente não vê o quanto de errado nós também temos. Então, são advertências que Jesus nos dá para que a gente possa trazer ou se educar, né? Na boa convivência, na fraternidade, na indulgência,
é um exercício de indulgência. E, para finalizar, olha só o que Bezerra, né, o que Divaldo Franco nos diz, Joana nos diz, sobre a questão da humanização. Né? A gente sabe que Joana criou lá um estudo para que se humanizar, entrar dentro da doutrina com fidelidade, etc. Então, diz assim, que se comece pelo ardor, logo o amor, preparando-se pela qualificação para servir bem. Comecemos a sentir o problema do próximo, e a melhor maneira de senti-lo é colocar-se no seu lugar. Olha a empatia. Nós estamos precisando tanto de empatia, né? Colocar-se no seu lugar, fazendo por ele o que gostaria que ele fosse feito, que a ele fosse feito. Com esse exercício, nasce uma onda de ternura, um sentimento de solidariedade. E, a partir daí, começa-se a dizer: meu Deus, eu sou gente, eu sou uma célula do organismo universal. A sociedade caminha na minha vida. Isso foi dito por Divaldo Pereira Franco em Novos Rumos para o Centro Espírita, em 1999. Com essas palavras, Divaldo Franco interpreta o humanizar, proposto por Joana de Ângeles, ou seja, tudo realizar com amor, com sentimento, colocando-se no lugar do outro para sentir seus dramas e suas alegrias. É o término das fofocas, das intrigas, dos ciúmes, dos personalismos, dos achismos, da centralização do poder, dos melindres e tantos outros males que fazem estragos consideráveis na seara espírita. Humanizar o centro espírita, trabalhar as relações interpessoais, mergulhando-as no amor, para vivenciar-se a fraternidade, saber conviver com as diferenças através do diálogo construtivo. E aí me lembra irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das funções ou um dos objetivos da reencarnação é fazer com que a gente aprenda a não só a nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho, mas também a aprender a conviver. E para aprender a conviver, eu primeiro tenho que aprender a ser. E para aprender a conviver, eu primeiro tenho que aprender a fazer. E eu tenho que aprender a amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que entender que eu preciso desculpar o outro porque eu preciso também me autodesculpar. As duas coisas caminham juntas, né? Então, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção, vamos nos humanizar nesse intercâmbio. Vamos transformar a antipatia em empatia, para depois transformá-la em simpatia. Vamos trabalhar essas nossas dificuldades. São dificuldades de todos nós. E, para terminar, olha o que diz o doutor Bezerra de Menezes para nós. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados e desencarnados,
irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. Com os nossos entes queridos que já partiram, com os nossos mentores, anjos guardiães, amigos espirituais, não importa, com os nossos guias espirituais, o que seja, mas a gente deve buscar no centro espírita essas inspirações felizes. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida. E é isso que a gente tem que fazer da nossa casa, para que a psicosfera da nossa casa, quando a gente chegue ao amor, caridade e esperança, nós nos sintamos amparados, aliviados, nós nos sintamos auxiliados, não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados que ali estão sustentando aqueles recursos vibratórios de defesa da casa. Que a gente sinta a leveza da atmosfera. E é isso que nós precisamos também fazer, não só na casa espírita, mas também sentir essa leveza no nosso lar, sentir essa leveza no nosso ambiente de trabalho. E que quando estejamos num ambiente que a gente sinta que está pesado, porque a psicosfera de um ambiente é a soma de tudo que emitimos em sentido de pensar, sentir e fazer, essa é a soma da psicosfera do ambiente. Se essa psicosfera não estiver leve, estiver pesada, que a gente faça uma prece pedindo aos espíritos queridos que possam limpar o ambiente, higienizar aquele ambiente, tirando dali os miasmas, né, que são emitidos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas falas, enfim, pelas nossas ações. Então, que todos tenham entendido quão importante é nós vigiarmos a nossa palavra, o nosso olhar, a nossa escuta. E que Jesus possa continuar nos envolvendo em doces vibrações de paz, de amor, refazendo as nossas energias nesse momento em que estamos unidos nesse estudo, nas preces e com o desejo de que tudo passe e que tudo melhore para todos, porque eu só estarei bem e feliz se todos estiverem bem e felizes. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.